Na conversão, a Copa do Brasil hoje custaria 33 bilhões de reais e a da Rússia estaria em 38 bilhões de reais. Sim. Então a Rússia já superou o Brasil na Copa do Mundo. E a tendência é que cada edição da Copa a conta vá aumentando e depois a gente tem o Qatar e já vai ser... Por isso que muitos dizem que daqui a pouco vai ser... Ninguém mais quer fazer, né, a Copa, porque a Copa sai cara. Sai cara. Pra ser um mês praticamente de eventos, você recebe os turistas, tudo mais, o que acontece, que envolve, mas a conta fica para pagar, né? Sim. A FIFA faz as exigências dela para algumas coisas que são obrigatórios ter, tanto de estádios, por exemplo. Eu me lembro que a Arena Corinthians, que era o estádio da abertura, eles tiveram que gastar várias coisas por ser o estádio da abertura, que tinha que ter lugar para todos os chefes de estado. São coisas que, por exemplo, se você fizesse o estádio para um jogo normal, você não precisaria ter. Então são exigências que depois saem caras. E vocês acham que a gente ainda um dia vai pagar essa conta? Se um dia fechar, quem sabe, né? Senão a gente vai levar por anos e anos. Eu acho difícil, porque se a gente for pensar que das 12 cidades, 11 não cumpriram as obras e a gente já tem um período de 4 anos desde a Copa, desde 2014, essas obras estão paradas, elas estão gerando um custo, tem processos judiciais envolvendo elas. Então a conta não vai fechando nunca, cada mês ela aumenta um pouco mais. Então, na minha opinião, vai ser bem difícil fechar essa conta. Eu acho que hoje em dia a população de qualquer país fica preocupada com outros gastos além de Copa do Mundo. Por mais que o Brasil goste de futebol, lógico, você tem N problemas aqui no nosso país que poderiam ser resolvidos com esse dinheiro que gastaram. Sim. E outros países também estão preocupados com isso, porque você vê legados de outros. A Grécia, por exemplo, olha aí como que está depois que recebeu a Olimpíadas, né? Uhum. Então, uma das partes que falam é que foi devido ao dinheiro gasto na Olimpíada, que hoje muitas arenas estão abandonadas. Então, você já vendo, né, a população dos outros países, já vendo que pode acontecer com o seu país, não necessariamente 1, 2 anos depois, mas 10, 15 anos depois, então você fica meio receoso que pode acontecer com você e com seus filhos, né? Com uma Copa do Mundo em 14, pode acabar com o Brasil, não só com o Brasil, qualquer Olimpíada, 10, 15 anos depois, né? Então a população está preocupada com isso, por isso que talvez uma Copa do Mundo não seja tão vantajosa assim para qualquer país. O país tem que ser bem estruturado já para não ter que fazer tantas reformas, eu acredito. Uma coisa até curiosa, eu vi uma pesquisa na semana passada de que os brasileiros hoje eles estão mais preocupados, eles acompanham mais as notícias, por exemplo, da Lava Jato do que da Copa do Mundo. Então, esse eu acho que é um turning point legal que, aparentemente, a população está com um pouco mais, os torcedores estão com um pouco mais de consciência do que a corrupção fez com o Brasil ou que é capaz de fazer com vários países. E estão acompanhando mais notícias desse tipo. E a gente está vivendo um momento de Copa do Mundo, que em outras épocas todo mundo só falaria em Copa do Mundo, mas sim, ainda tem a cobertura de Lava Jato e de outras operações. Porque em 2014 também eu acho que foi falado um pouco mais, até por ser aqui, né? Sim. Então, tanto esses dados de custos, dados de... As pessoas até por um momento se interessaram porque era aqui. Mas, por exemplo, na Rússia, hoje a gente ouve pouca gente comentar ou programas de esporte falar sobre os custos ou fazer um comparativo com o Brasil por conta de não ser aqui. Mas e agora vocês estão levantando esses dados da Rússia, qual que é a ideia do projeto? É seguir de Copa em Copa? Como é que vocês estão pensando? O projeto ele começou com o livro da Copa de 50 e aí agora ele virou um projeto chamado O Preço de uma Copa. Então a gente fez um site que é o preçodeumaccopa.com com o intuito de criar um banco de dados sobre Copa do Mundo, não só sobre a Copa de 50 ou de 2014, mas a gente pretende continuar acompanhando o legado das Copas futuras. E sempre com esse viés não só esportivo, de construção de estádio, mas também social, o impacto social, o impacto de turismo, o impacto de infraestrutura. A Copa do Mundo envolve muitos aspectos, não só a parte de futebol. E o nosso objetivo é esse, a gente é um projeto independente, nós começamos em 4 jornalistas, hoje tem outros 2 jornalistas, que um é o Jamil Chad, que já trabalha na área de investigação, de esporte há muito tempo,
E o outro é o Márcio Douzan, que cobriu a Copa do Mundo de 2014 pelo Estadão e ainda é jornalista do Estadão. Então nós somos um grupo de jornalistas de áreas diversas, de veículos diversos, mas com interesse de ajudar o jornalismo esportivo para a parte investigativa e ajudar também o combate à corrupção no esporte. É um projeto independente, a gente não tem ligação com nenhum time, nenhuma associação. Basicamente o nosso trabalho investigativo na parte esportiva. E a gente tenta colocar todos os dados que a gente encontra nesse site para que vire um banco de dados de consulta geral, tanto para a imprensa quanto para a sociedade civil, para promover essa transparência no esporte. E aí, ao levantar tudo isso, dá para ter ânimo ainda com o futebol, assim, com a Copa Futebol? Porque você vê tanta coisa no entorno que aí, quando chega para a hora do futebol, você fala, pô... O que consola é que o futebol ainda, né, vamos dizer assim, os jogos não são manipulados, né, vamos dizer assim. Né? Imaginamos que não seja. Imaginamos que não seja. Você sabe que eu trabalho na Jovem Pan com o Flávio Prado, jornalista também que é bem... Ele gosta desse tipo de assunto e ele sempre me diz que se for feito uma lava-jato no futebol, essa lava-jato que a gente vê aí vai ficar fichinha. O negócio é muito maior e mais sujo no futebol do que até na política. Talvez o que consola é que ainda não foi provado ou nada mostrado em Copa do Mundo, porque em Série C, D já... mas você vê, a partir do momento que vários dirigentes da FIFA já foram presos, exato, tem várias isso, coisas aconteceram. Eu acho que é paixão, ainda o brasileiro tem paixão pelo futebol, e isso acaba um pouco deixando de lado a parte de valores, do que é extra-campo, para aquele momento, pelo menos durante aquilo, né, enquanto o Brasil ainda tá lá jogando até ser desclassificado, né? Depois volta tudo à tona. Mas enquanto o Brasil tá lá, ainda o brasileiro, acredito eu, que tenha forças e torça para dar certo, né? Você já falou que não bota a mão na... Eu confesso que eu perdi muito a fé e o interesse depois de ter o contato com todos esses dados e todas essas apurações. Só que eu não julgo quem mantém a paixão, Sim. porque eu acho que são coisas diferentes. O que importa é ter a consciência. Então eu acho que você pode manter a sua paixão pelo esporte, mas ter uma consciência de que não é só aquilo, que você, como um cidadão, ou você tem o dever de acompanhar se aquilo está sendo feito da melhor maneira e sendo feito da forma certa. Até porque eu acho que um caso de corrupção no esporte vai contra tudo que o esporte prega. Que não só no futebol tem corrupção, em todos os esportes. Em todos aí os você esportes. vai ver, você vai deixar de gostar, né, de esporte em geral. Esse é o problema, né? Eu acho que é legal você torcer e manter a sua paixão, mas com a consciência de que você tem o seu compromisso de fiscalizar. Até se você é um apaixonado, você quer que tudo seja da melhor maneira. Sim. Show de bola. E aí, para quem tiver interesse em adquirir, em ler, em saber mais do livro, onde que as pessoas conseguem achar? Vamos lá, vamos primeiro falar, o livro não é só com números, né? Para quem tá achando que só vai encontrar números, não quero saber, não, tem histórias. A gente foi em cada cidade sede, nós conversamos com alguém que esteve lá, vivenciou, né? A gente achou um personagem de 50, né? Essa questão de apuração para provar que estava lá meio complicado, porque imagina em 50, há 64 anos atrás, quem assistiu já né? tá meio assim, né? Então a gente tem que ter ideia de que ele tá falando ou não e comparar. Então tem histórias legais, né? Tem das pessoas que viveram lá que contaram, né, como foi. Mas então não é só número, viu, pessoal? O livro tá em algumas lojas de livraria online, tá na Livraria Cultura, é uma delas, né? E online você digita lá 1950 o preço de uma copa, tem vários sites que estão vendendo já, né? E a Livraria Cultura é a principal, né? A principal delas, que é mais conhecida. E o site, a gente não lançou oficialmente, mas ele está disponível, já tem alguns dados lá. Todos os dados da Copa de 50 já estão no site. Os dados da Copa de 2014 e as apurações que a gente finalizou já estão disponíveis. E os dados que nós ainda estamos apurando, porque são casos que estão na justiça ainda ou que não tiveram uma conclusão, esses ainda não estão no site, mas a gente costuma fazer referência. O site é www.preçodeUmaCopa.com. Nós temos também a fanpage no Facebook, que é o Preço de uma Copa,
e a gente costuma publicar curiosidades, estatísticas, dados de apuração, tudo na fanpage também. Notícias desanimadoras, geralmente, né? Não, semana passada a gente publicou a tabela do sorteio da Copa de 50, que foi o aniversário do sorteio, e a gente publicou também, isso é bacana. Várias histórias. Em 50 foram 13 seleções, porque 3 desistiram no final. Então o Uruguai, vamos contar uma curiosidade, não sei se o pessoal sabe, falar, teve o Maracanaço, o Brasil perdeu na final. A Copa de 50 não foi final, foi um quadrangular final. E o Uruguai classificou ganhando da Bolívia, o único jogo dele. Jogou 2 jogos. No grupo inicial, exatamente, porque as 2 seleções estavam no grupo dele, que foi Portugal e França, acho que foi esse, desistiram e ele ficou, só ele e a Bolívia no grupo. Então ele jogou um jogo, se classificou para o quadrangular final, e jogou com o Brasil, ganhou, foi campeão. Eram outras épocas, por isso que a gente falou, né? É até difícil comparar muita coisa, por mais que muita coisa é semelhante, por conta dessa mudança de situações, tanto de seleções, tudo isso aumentou e a conta vai aumentando mais ainda. Exatamente. Eu queria agradecer vocês por terem contado aí do projeto de vocês, a gente vai novamente colocar aí na imagem, o editor vai pôr o livro, não, mas o editor vai pôr bem na tela, assim, para todo mundo ver. E agradecer por vocês terem vindo aqui conversar com a gente, contar do projeto, a gente sabe que é difícil. A gente estava até falando em off, conversar, fazer esse tipo de projeto, não tem muito apoio, não é um assunto que geralmente o pessoal gosta de, não é midiático, né? Sim. É um assunto que é bacana, que muita gente se interessa, mas as grandes mídias preferem outros caminhos. E falando da Copa atual que está rolando aí, começamos. Palpite, Brasil, você acha que dá para levar o Hexa ou vai ser difícil para nós? Vamos confiar, né? Apesar de tudo, essa minha pesquisa aí, eu ainda confio que a gente possa ainda dentro de campo fazer bonito, né? Mas dá medo. Dá medo, né? E tem uma final aí desejada por você, talvez? Argentina, né? Vamos fazer eles perderem 2 anos seguidos. Prefere a Argentina do que a Alemanha? Prefiro. Eu estava no 7-1, eu posso dizer que foi triste. Foi triste, mas não tem como devolver. Não vai Agora, já que você estava lá, me responde uma coisa que eu até hoje não entendo. E ainda bem que eu tô do lado de alguém que estava lá. Você comemorou aquele 1 gol? Não. Porque eu vi na televisão e os caras comemoraram 1. Não, já tava 7 pros caras, bicho. E eu vi lá os caras comemorando. Eu falei, esse pessoal tá louco. Eu vi outros jogos durante a Copa, eu não pisquei. Eu sentei na arquibancada, eu não pisquei. Depois que o Brasil levou o terceiro, eu desci, eu fui pra lanchonete, eu fiquei lá comendo um sanduíche, depois eu subi de novo e eu não comemorei. Eu tava como torcedor, eu tava com raiva. Eu não estava acreditando, eu estava extasiado, eu estava parado olhando, não podia acontecer mais o que fosse lá, eu estava parado olhando. Se sua mãe morresse, não ia ser tão pior. Não, ia ser foi inacreditável. Foi um trauma que acho que igual de 50 pro pessoal da época, né? E eu tava lá, e eu gostei porque eu tava lá, mas assim, gostei de vivenciar, mas não gostei do ocorrido. Não, mas é bom você falar isso aí, entendeu? Porque depois você pode ver as imagens. Não, eu sei. Tem uma galera comemorando atrás do gol, eu até hoje não entendo. Não entendo o que aconteceu ali naquele momento. Eu fiquei em estado de desânimo total, né? Então é confiar nessa, apesar que na outra também estava confiante, aconteceu 7. Né? Mas eu acho que nessa a gente tá melhor, viu? E tem um cara chamado Tite aí que a gente tá botando uma fé nele. Ele deu uma erguida aí na seleção, deu essa aproximada do torcedor. Resgatou o brasileiro, exatamente. E vamos ver também, o Neymar tá aí, bem tratado pela Marquezine, recuperado, vai chegar em campo. Só aí. Não pode ficar fora. Da melhor maneira possível. Ele não tava tão assim na última Copa, acho que agora ele tá mais preparado. E você, Bia, o que você acha? Eu gostaria de ver Alemanha, França, Brasil, Argentina, jogos de semifinal e final, essas 4 seleções, em qualquer confronto entre elas, eu acho que já seria interessante. Mas acho que dá para o Brasil? Não sei. Sincera, né? Sinceridade. Mas é isso mesmo, mas as seleções que ela citou são consideradas as favoritas. A França é uma seleção que vai vir muito boa. Tem Mbappé, né? Muito jovem, é uma seleção jovem, mas com muitos talentos. O Brasil também teve esse resgate aí, a gente conseguiu montar hoje, acho que um time na Copa de 2014 era muito Neymar. Hoje tem algumas outras opções. A Argentina não vem muito bem, mas também ninguém dava nada para ela em 14, chegou na final e por muito pouco não foi campeão. Sim. E a Alemanha... Mas a Argentina tem um detalhe, que talvez eles não ganhem, porque essa semana o Papa Francisco cancelou uma audiência com a seleção da Argentina. Então não teve a bênção ali. Então, e também tem um jogo que a rapaziada gosta de jogar, que é o FIFA, e eles fazem todas as pré-copas, eles fazem
no lançamento. Uma previsão do que vai acontecer. O Brasil perdeu. Não, e todas as Copas deram certo até agora. Na de 2010 eles fizeram, a Espanha deu campeã no jogo e foi campeã. Em 14 a Alemanha foi campeã no jogo e foi campeã. E dessa vez deu a França como campeã em 2018, ganhando da Alemanha na final. Então, ainda bem que não era do Brasil. Vamos ver se o jogo é sábio mesmo. Gente, muito obrigado. A gente queria agradecer, vou pedir só para você segurar um pouquinho aqui para eu dar os presentes para vocês. Dos nossos patrocinadores, a gente que está gravando aqui na barbearia Mr. Navarro, que vocês estão vendo aqui. Você que está em casa pode aproveitar essa estrutura vindo aqui na Rua Pinheiro Guimarães 486 e na Rua Xavier Curado 163, é isso? 162, estou quase já decorando, hein? Essa caneca é da São Manuel Júnior, que também patrocina a gente. Eles são do ramo de construção. Queria dar para vocês. Dá para pôr alguma coisa aí, cada um bebe. Eu não vou falar o quê, porque cada um bebe o que quer, né? Às vezes eu falo cerveja, o cara fala, pô, não bebo. Então vocês colocam aí. Essas idas e vindas pela cidade. Mas se não vai de cerveja, não é boa, gente. Aí você nem convida. Exatamente, já nem convida para ir na sua casa de novo. Né? É uma vez só. E também esse kitzinho aqui de cosméticos da Zion, que é o nosso outro patrocinador. Esse aqui vai acabar ficando pro seu noivo. Será? Será que não dá pra aproveitar? Às vezes mulher sempre aproveita. E você também queria te presentear aí, tem pós-barba, tem creme pra cabelo, tem algumas coisas aí que por enquanto eu achava que era só pra homem, mas ela tá falando que a mulher pode ser que aproveite também, não sei. Depois eu volto e mostro. Depois ela vai contar. A gente faz um vídeo de como aproveitar. A Zion vai até estender a linha pra moda feminina. Obrigado. Feminina. Gente, esse foi nosso papo aí Na Barreira de hoje, falando um pouquinho também do lado externo de dentro do campo. Acho que vale a pena a gente falar, é legal. E é isso aí, para nós resta torcer para essa conta um dia ser paga, que a gente realmente não sabe nem o valor final dela, muito menos se ela vai ser paga. E a Copa do Mundo tá aí, vamos aproveitar pelo menos os jogos, que agora a conta tá com os russos, não tá mais com a gente. A gente vai ter que pagar ainda, mas a conta atual é deles. Um grande abraço e até a próxima.